Salve, salve Umbanda! A gente está aqui no canal do Uma Banda para falar sobre Umbanda para quem está chegando na Umbanda. Então, se você é novinho na religião, ou se você está querendo conhecer, ou se você está conhecendo a religião agora, já se inscreve no canal, deixa seu like para você poder acompanhar essa série de vídeos e vamos falar de Umbanda. No dia 15 de novembro de 1908, um jovem com então 17 anos de idade, chamado Zélio Fernandino de Moraes, incorporado com uma entidade que se apresenta como o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anuncia na Associação Espírita Fluminense, aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que uma nova religião estava começando. E essa religião ela estava vindo para dar voz aos espíritos que antes não tinham voz, nem no espiritismo, nem no candomblé. Então a Umbanda é a religião que vem dar voz para todos. E como seria na prática dar voz a todos? A Umbanda pode ser definida como a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, esses espíritos evoluídos num padrão de evolução muito maior do que o nosso, eles vêm aos terreiros para poder acolher a todos, para poder ajudar a todos, para poder aconselhar a todos, e não importa quem você seja. E essa maneira de como isso acontece varia muito de terreiro para terreiro, porque o Brasil é gigante e a Umbanda é tão grande quanto o próprio Brasil. O Brasil é diverso e a Umbanda é tão diversa quanto o próprio Brasil. Então a gente vai sim ter a Umbanda, mas em cada coração a gente vai ter também uma Umbanda, que é só daquela pessoa, que é só daquele terreiro, que é só daquela comunidade. Mas, para ser mais enfático nesse ponto, eu posso dizer que a Umbanda dá voz a todos através dos seus guias, que incorporados nos seus médiuns fazem o trabalho espiritual, caritativo, acolhedor, de não julgamento. A Umbanda, ela é a cara do Brasil. E como é um terreiro de Umbanda? Um terreiro, um centro, uma tenda, uma casa, é chamado de muitos jeitos em muitos lugares do Brasil. É o local onde os guias vêm para fazer esse acolhimento, para fazer esse atendimento espiritual. E ele pode ser de muitos jeitos. E quando você entra no terreiro, você tem uma série de informações ali. Você tem imagens católicas, você tem imagens de orixás, você tem pessoas usando guias colares no pescoço, você tem todo mundo de branco, você tem atabaques tocando, você tem elementos sendo manipulados, velas, charutos, bebidas. É muita informação. E é por isso que a gente vai continuar no próximo vídeo com essa série, falando sobre a nossa Umbanda, a religião brasileira. E como é isso de ter os santos católicos? Parece muito louco, né? Porque você entra num terreiro de Umbanda e aí você entra imaginando um monte de coisa. E você chega a ver todo mundo de branco, ver os atabaques e ver um contexto visual completamente fora do catolicismo. É a primeira impressão. E aí você percebe de repente que lá na frente tem um altar, e nesse altar tem um monte de santo, e alguns você vai reconhecer, outros não. Eu, por exemplo, não reconhecia muitos, porque eu nunca fui católico, mas uma imagem fica muito marcante, que é a imagem de Jesus, assim, acima do altar, de braços abertos. E é uma imagem extremamente acolhedora. Você
entrar no lugar e encontrar Jesus de braços abertos, a imagem do Cristo. Então isso já deixa as pessoas entenderem que a Umbanda é sim uma religião cristã. A Umbanda é uma religião cristã e a Umbanda é uma religião monoteísta. A gente acredita em um único Deus, em suas diversas formas, em suas diversas manifestações. E os santos católicos fazem parte do que a gente chama de sincretismo, tá? A palavra sincretizar está ligada a unir dois conceitos. No início do Brasil colônia, isso foi necessário aos escravos para que pudessem cultuar aos seus orixás trazidos da África na forma visual, na forma estética ali dos santos católicos. Na Umbanda, não é bem esse o conceito. Muitos acham que a Umbanda cultua os santos católicos, os orixás na forma dos santos católicos, porque essa história dos escravos e tal. Na Umbanda a gente tem um conceito muito forte de que aquela imagem daquele santo católico tem uma ligação energética com a imagem do orixá, no sentido de que ela traz características semelhantes a daquele orixá. Então, por exemplo, Santa Bárbara tem características semelhantes a de Ansan, São Jorge tem características semelhantes a de Ogum, Jesus Cristo tem características semelhantes a de Oxalá. Então, muito mais do que o sincretismo, por esconder a imagem do orixá atrás da imagem do santo católico, a gente traz no cerne da religião esse sincretismo dos atributos do santo católico relacionados ao atributo do orixá. E é justamente através do conhecimento desses atributos dos orixás, das características dos orixás, de quem é o orixá, é que você passa a conhecer a você mesmo cada vez melhor. E a Umbanda é a religião da busca pelo autoconhecimento. A Umbanda é uma religião extremamente consciencial, que leva você a se entender de uma maneira que talvez você nunca tenha se compreendido. Então a gente vai continuar falando de Umbanda aqui no canal, a gente vai continuar explicando como é esse negócio de Umbanda, como é essa religião que nasce no Brasil, essa religião que é a cara do brasileiro, que é tão diversa quanto o nosso próprio país. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo agora, já deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos falar junto de Umbanda. Axé!